Graças a Deus podemos estar reunidos aqui na casa dele. É um privilégio para nós. O Deus santo, justo, que está acima de toda a criação, nos convidar para estarmos diante dele. É isso que o culto significa, o povo de Deus respondendo o convite e o chamado de Deus para estar diante dele, adorando o seu nome, ouvindo a sua voz e se colocando diante dele. Essa é a graça que Deus nos dá e muitas vezes a gente não considera isso. Deus nos chama para o seu culto. Meus irmãos, convido-os a abrir suas Bíblias em Efésios, capítulo 4, dando sequência à exposição na carta que nós temos feito. E o texto de hoje, ele está ligado àquele que nós vimos da outra vez que eu preguei aqui, com os versos 17 ao 24. E hoje nós faremos a leitura do 25 até o capítulo 5, verso 2. Então peço que abra sua Bíblia no capítulo 4, a partir do verso 25. Nos versos 17 até o 24, Paulo deu as razões pelas quais eu e você precisamos ser santos. Ele deu as razões porque nós devemos viver em santidade, porque ele demonstra que aqueles que não conhecem a Deus vivem na loucura dos seus próprios pensamentos. E o cristão, então, ele é transformado, tanto a sua mente quanto o seu coração, para que ele possa pensar conforme Deus requer dele, e também o seu coração o conduz a agir de acordo com a vontade de Deus. E a partir do verso 25, então, ele dá ensinamentos práticos sobre como isso se revela. Façamos a leitura a partir do verso 25. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês e nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, ao abrirmos a Tua palavra, pedimos que o Senhor abra nossos olhos para que nós possamos compreender a Tua verdade. Abra nossa mente e o nosso coração para que possamos ouvir a Sua voz e mudar aquilo que precisa ser mudado. Pedimos ao Senhor isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós somos guiados por um padrão de vida ou por um padrão moral que faz com que nós escolhamos aquilo que nós faremos, aquilo que nós buscaremos. E todas as pessoas têm um padrão moral, só que a questão que se coloca é o que guia o nosso padrão. O mundo ele olha para a palavra de Deus e desconsidera como se a palavra de Deus não pudesse guiar a minha vida. Eles colocam que não há um Deus que possa controlar a minha vida, que a palavra de Deus não é de fato a palavra de Deus, mas é apenas um conjunto de escritos que devem ser lidos, e aí você faz uso do que é bom ou não. Mas o povo de Deus reconhece que esta palavra, ela não é simplesmente um livro de literatura que nós abrimos e lemos, nem tampouco é um conjunto de regras que, se você seguir, você será feliz. Mas nós reconhecemos que esta é a palavra de Deus, que nos foi dada para guiar a nossa vida. E como palavra inspirada por Deus, foi dada pelo próprio Deus. E é uma palavra, portanto, que tem autoridade sobre a minha e a sua vida. Mas em muitos momentos nós defendemos a nossa conduta e aquilo que nós fazemos de acordo com a nossa natureza. Muitas vezes as pessoas falam, eu sou assim e vou morrer assim.
Mas o que nós veremos aqui nesse texto? Que Deus transforma cada um de nós. Que Deus transforma cada coração para viver de acordo com a sua vontade. Então, por isso que nós não podemos justificar as nossas ações, as nossas reações com eu sou assim, porque Deus transforma. Pense, por exemplo, em Paulo. Quem era Paulo antes da conversão? Alguém que era um assassino, perseguidor, e como que Deus transformou a sua vida. Ao lermos a história dos patriarcas, nós vemos como Deus transformou cada um deles. Como que Abraão partiu de alguém que duvidava e vacilava, que mentia, para alguém que chega a um ponto de entregar o seu filho para o sacrifício. Não era nada que havia em Abraão, mas é Deus trabalhando na vida dele. Da mesma forma, Isaac, Jacó, Davi, Moisés, todos eles foram homens que foram transformados por Deus. E é assim que nós devemos ler as histórias do Antigo Testamento e as histórias também do Novo Testamento. Como que Deus age na vida de cada uma daquelas pessoas. E aí, ao olharmos para essas vidas, nós vemos o que Deus pode fazer em mim, em você, em qualquer pessoa. Então, nós devemos considerar essas coisas. Deus requer de nós uma vida de acordo com a sua vontade. E observe a partir do verso 17, apenas recapitulando o que nós já vimos, que Paulo diz que eles não deveriam mais viver como os gentios, porque os gentios, ao olharem ou ao formularem um conjunto de doutrinas, vivem por elas. E cada vez mais eles vão se afundando no seu próprio pecado, se tornando mais cegos, rejeitando a Deus. E aí a consequência disso é que Deus deixa que eles vivam de acordo com a sua própria cegueira. E assim vivam cometendo toda a sorte de impurezas. Já os filhos de Deus não é assim. Eles devem aprender de Cristo. Se de fato ouviram a sua voz e Cristo habita nos seus corações, a sua vida é transformada. Então Paulo vai dar aqui alguns exemplos sobre como que nós devemos viver para agradar a Deus. Então, o tema de hoje é como nós então viveremos. E a primeira ideia que Paulo coloca nos versos 25 a 29 é que nós devemos deixar o pecado de lado, devemos deixar as práticas de uma vida anterior de lado. A primeira coisa que ele coloca então, no verso 25, por isso deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, qual que era o problema aqui? Se nós lembrarmos o que Paulo havia dito, no verso 17, ele tinha dito que os homens se enganavam pela mentira, e a partir dessa mentira, eles viviam. Eles formulavam suas teologias, sua conduta moral, e assim, então, de acordo com essa mentira, eles viviam. E da mesma forma, na sua vida, eles poderiam mentir, enganar, e isso era justificável, porque, afinal de contas, eles estavam buscando alguma coisa para si próprios. Você consegue pensar como isso acontece hoje? O famoso jeitinho brasileiro valoriza o engano, valoriza a mentira, ou a forma de se dar bem em cima dos outros, e muitas vezes esse padrão de mentira é colocado como algo até certo ponto validado. E é engraçado nós observarmos que são duas coisas diferentes. Em muitos casos se condena a mentira, porque isso pode trazer o mal, pode prejudicar as pessoas, mas ao mesmo tempo se valida a mentira dizendo, olha, se não faz mal para ninguém, tudo bem. O que importa é que você possa se dar bem. Inclusive há um ditado popular que diz, a mentira só é vício quando faz mal. Se faz o bem, é uma grande virtude. Qual que é a ideia? A ideia é de que se ninguém sai prejudicado, se ninguém sai ferido, então você pode mentir, porque afinal de contas não há problema nenhum. Mas qual é o problema disso? Nós lemos na palavra de Deus que o diabo é o pai da mentira. Jesus, em João 8,44, disse a algumas pessoas que o ouviam, vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele a verdade não há. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, somente pode viver na mentira, no engano, aqueles que pertencem ao diabo, aqueles que são ímpios, aqueles que não receberam a verdade.
Porque nesse mesmo texto, no verso 32, João 8:32, Jesus diz que a verdade liberta. E quem é a verdade? O próprio Jesus. Então, por isso que o povo de Deus não pode ser conhecido como pessoas pouco confiáveis, que a palavra que ela dá não se sustenta, ou que você não sabe se ela está dizendo a verdade ou a mentira. Porque o povo de Deus foi libertado por Deus, incluído na família de Deus e recebeu a verdade, que é o próprio Jesus. No verso 19, Paulo havia dito que... No verso 20, Paulo havia dito, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo a verdade em Jesus. Então a mentira e o engano não podem fazer parte do povo de Deus, porque eles foram transformados e foram recebidos pelo próprio Deus. E estão aprendendo a respeito da verdade, que é o próprio Jesus. Então por isso, nós não podemos ser mentirosos. E por isso Paulo diz que deve ser deixado a mentira. E observe que Paulo diz isso, observe aí na sua Bíblia, porque somos membros do mesmo corpo. Que corpo é esse que Paulo fala aqui? Lembra que ele já tratou anteriormente que a igreja é como um edifício que é construído, é como um corpo onde cada um é um membro que faz parte dela? Então Paulo está tratando com aqueles que estão dentro da igreja e podem estar mentindo dentro da igreja. É claro que nós, em todos os nossos relacionamentos, não devemos mentir, seja na igreja, seja fora no mundo. Mas Paulo aqui enfatiza, dentro da igreja não deve haver a mentira e o engano. Se vocês faziam isso antes, se isso ainda te tenta, abandone, porque a mentira não deve fazer parte do seu novo modo de vida e não deve fazer parte da sua vida. A segunda coisa que Paulo trata é a respeito da ira. Veja na sua Bíblia, versos 26 e 27. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês e nem deem lugar ao diabo. Então, em quais momentos nós ficamos irados? Em muitos casos, e na maioria das vezes, e se não dizer em todas elas, nós nos iramos quando alguém faz alguma coisa contra nós. Mas qual que foi a ira que Jesus apresentou na Bíblia? Vocês se lembram? Quando Jesus vai no templo e encontra os mercadores vendendo animais, trocando dinheiro, fazendo um grande comércio dentro do templo, Jesus ali se ira e expulsa todos eles do templo. Qual é a razão disso? A razão da ira de Jesus é que o nome de Deus estava sendo profanado. Que o nome de Deus estava sendo jogado na lama por pessoas que se diziam judeus ou que estavam em relacionamento com Deus. Então, qual deve ser a motivação da nossa ira? Nós devemos ficar irados quando o nome de Deus é profanado. E por isso, então, Paulo diz que nós devemos ser tardios em nos irar, ou antes ficar irados e não pecar. Porque nós devemos ficar irados quando o nome de Deus é profanado. E isso acontece de muitas formas. A gente pode ligar a televisão, ligar a internet, ver pessoas profanando o nome de Deus, e muitas vezes nós continuamos assistindo programas que um dia já profanaram o nome de Deus, que fizeram piada com o nome de Deus, ou nós continuamos seguindo pessoas que claramente desprezam a Deus, continuamos com o nosso círculo de amizades com pessoas que falam contra Deus e a gente não contradiz essas pessoas, a gente deixa que o nome de Deus seja profanado e nós pouco reagimos. E muitas vezes quando as pessoas pisam no nosso calo, aí sim, a gente fica irado. E aí como o texto vai seguir depois, a gente fala palavras que não deve, distrata as pessoas, ataca, mas quando o nome de Deus é profanado, nós muitas vezes não reagimos. E Paulo fala que nós não devemos ser tão rápidos em nos irar. E a Bíblia então coloca que o motivo da nossa ira deve ser esse: a proteção do nome de Deus e a glória do nome de Deus. E outra coisa importante que Paulo coloca aqui é que essa ira, ela não deve transpor o dia. Veja aí, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, ou seja, resolvam as questões que te fazem irado no mesmo dia. Não deixe para o próximo dia, não deixe para a semana que vem, mas no momento em que você ficar irado,
trate disso no mesmo dia. Não deixe que o dia acabe e você permaneça irado. E aí você dará lugar ao diabo se isso acontecer. Você fica irado, deixa que passe um dia, passe dois, aquilo vai tomando parte da sua mente, do seu coração, e aquela ira vai cada vez mais te fazendo odiar alguma pessoa, odiar alguém que fez alguma coisa, e isso vai sendo usado pelo diabo para que você continue pecando. Então, por isso que Paulo diz: se irem pelos motivos certos e não deixe que isso passe pelo dia, do mesmo dia, porque senão você será tentado a fazer com que essa ira tome o seu coração e isso te governará dia e noite. Então, tome cuidado com a ira, para que o diabo você não dê lugar ao diabo por isso. A terceira coisa que Paulo coloca é a respeito do furto ou do trabalho para a obtenção do sustento. Verso 28, aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Então poderia haver alguém ali na igreja de Éfeso que antes da conversão roubava e se sentia tentado agora a continuar roubando. Então o que Paulo diz a eles: não roubem, mas trabalhem para obterem o seu sustento. E aí é importante nós lembrarmos que o trabalho, ele é aquilo que Deus dá para o nosso sustento e para a provisão daquilo que nós necessitamos. Por que isso é importante? Porque hoje o trabalho é visto como um mal necessário. As pessoas pensam: olha, eu só trabalho porque eu tenho que pagar as minhas contas. Mas se nós observarmos o ensino bíblico, o trabalho ele existe desde antes da queda. Quando Deus colocou o homem no jardim, deu a ele a ordem e o privilégio de cuidar daquele jardim, de cuidar dos animais, de desenvolver a agricultura, de criar uma cultura, de usar aquilo que Deus deu a ele para o seu bem, para o seu sustento. Só que qual que foi o problema? Assim que o homem pecou, Deus disse: o trabalho não vai ser mais fácil, mas você será amaldiçoado, a terra dará espinhos, não dará o fruto de uma forma fácil, você terá que, com o suor do seu rosto, trabalhar. Então, o trabalho ele recebe também as consequências do pecado, e por isso, então, é tão difícil para nós trabalharmos. Mas nós devemos lembrar que o trabalho é uma instituição de Deus, ele deu para que nós tenhamos o sustento, para que nós recebamos a providência. E veja que interessante Paulo coloca aqui. Ele diz que as pessoas não deveriam roubar, pelo contrário, trabalhar, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Ou seja, o trabalho ele foi dado por Deus e você deve fazê-lo o melhor que você pode para que o bem seja executado. Então aí entra não fazer qualquer trabalho, mas observar se esse trabalho vai contra a vontade de Deus. E aí, algo interessante para que você tenha o que repartir com o necessitado. Então, você recebe o seu sustento, você recebe aquilo que você precisa para se alimentar, para morar numa casa, enfim, mas também esse dinheiro que você recebe, ele tem como função a ajuda ao necessitado. E isso era muito claro na lei quando Deus ordena que o órfão, o estrangeiro e a viúva, que eram as categorias mais necessitadas, recebessem aquilo que sobrasse da colheita, que não fossem abandonados. Depois do Novo Testamento, os diáconos são instituídos para que as viúvas dos gregos recebessem também o sustento. Então veja, o trabalho é uma bênção de Deus para o nosso sustento, mas também é um meio para nós abençoarmos aqueles que necessitam. Então nós devemos observar isso também. Deus nos dá a graça de recebermos a nosso sustento para que nós possamos ajudar aqueles que precisam. Não simplesmente deixar para que o governo solucione isso ou para que a igreja faça isso. É claro que a igreja também socorrerá os necessitados. Como instituição do povo de Deus, é quem consegue juntar os recursos, como Paulo juntou dinheiro para ajudar os necessitados de Jerusalém, que passavam pela perseguição, mas também nós, individualmente, precisamos ser bênção para aqueles que precisam. Então, por isso, Paulo diz: não roubem, mas trabalhem, fazendo o que é bom, para que vocês tenham com o que repartir com o necessitado. E a quarta coisa que Paulo coloca aqui, verso 29, aí de novo, com respeito à língua: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja,
mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Aí a pergunta que fica então é: qual tem sido o tema das tuas conversas com aqueles que você conversa? Seja família, amigos, conhecidos. Qual tem sido o tema das suas conversas? Como eu disse, muitas vezes nós nos associamos a pessoas que zombam do nome de Deus, que fazem piadas com a Bíblia e com aquilo que Deus nos ensina, e nós partilhamos desses assuntos sem nos posicionar contra. Ao invés de nós reagirmos, e perceba que reagir não é com violência, não é com devolvendo na mesma moeda, mas tentando ensinar a verdade, mostrar o que é a palavra de Deus, quem é Deus, o que Ele faz. Ensinar aqueles que estão longe de Deus, lembrando que eles são cegos e não conseguem enxergar a verdade, orar por essas pessoas, né? Então, qual tem sido a nossa conversa? E observe que no relacionamento com os crentes, principalmente, as nossas conversas precisam ser de edificação para transmitir a graça para aqueles que ouvem. E da mesma forma para aqueles que não conhecem a Deus. Pense só no momento em que nós vivemos, onde o desemprego aumenta, a pandemia se alastra. Qual tem sido a nossa palavra para aqueles que não conhecem a Deus? A gente concorda, realmente, tudo vai mal. O governo não ajuda, esse vírus não acaba. Ou a nossa conversa com essas pessoas tem sido: olha, Deus controla todas as coisas, Deus está cuidando de cada um. Qual tem sido a nossa palavra para essas pessoas? Tem sido nessa transmissão de graça aos que nos ouvem? Ou a gente parte para a mesma conversa e também se esquece de que Deus controla todas as coisas, dirige, cuida de nós, nos mantém com saúde, dá aquilo que nós necessitamos? Então, as nossas palavras, e aí é importante nós vermos aqui, observe na sua Bíblia, se você está com a Nova Almeida, a tradução aí colocou como palavra suja, e a área ela coloca como palavra torpe. A palavra aqui usada, ela é uma palavra que diz respeito à decomposição, como um corpo que se decompõe, ou então algo que se corrompe e se destrói. Então a ideia é de que se as nossas palavras, elas são coisas que se corrompem, coisas que não têm nenhum valor, que são morte. Então, o que sai da nossa boca? O engrandecimento a Deus, o ensino, a transmissão de graça, a demonstração dos atributos de Deus, o seu cuidado, do seu sustento, ou a gente fala também o mesmo que as outras pessoas falam? Usamos a nossa boca para murmurar, para falar contra Deus, porque em última instância, quando nós reclamamos da situação, reclamamos do que acontece, nós estamos falando: olha, Deus não controla nada, Deus não sabe o que faz, porque é Ele quem dirige todas as coisas. E se as nossas palavras são no sentido de reclamar, murmurar, de pensar que tudo está perdido, isso significa que nós estamos reconhecendo que para nós Deus não controla nada e não sabe de nada. É por isso que quando Paulo fala: não falem palavras sujas, mas as que forem para edificação, conforme a necessidade, para transmitir graça, é nesse sentido de relembrar sempre quem é Deus, o que Ele faz. E aí sim, transmitir a graça, transmitir a esperança. Então, quais são as palavras que saem da nossa boca? Palavras de vida ou palavras de morte? Palavras que transmitem graça ou palavras que afundam as pessoas cada vez mais no desespero? E veja que a gente cai muito fácil nessa cilada, de quando alguém fala, a gente fala: realmente, tudo vai mal, não tem esperança mesmo. Mas as nossas conversas, aquilo que nós falamos precisa ser isso, transmissão de graça. E isso inclui o que Paulo já havia dito. A ira, ela faz com que as pessoas não falem coisas boas a outra, mas que descarreguem tudo aquilo que ele sente de ira. Então, tudo está conectado. A gente não pode falar a mentira, não pode fazer com que a verdade não prevaleça, mas o engano, a falsidade. A gente não deve enganar e roubar, a gente não deve falar palavras sujas, palavras torpes, mas falar aquilo que é a respeito de Deus. Então, esses 4 aspectos da vida, eles demonstram
o que o Filho de Deus reconhece, reconhecendo a grandeza de Deus e transmitindo a graça que há nele. Não é simplesmente o viver para agradar a Deus, mas também fazer com que outros vivam para que Deus se agrade da nossa vida. Então que Paulo ele continua com uma segunda ideia. Então, nós devemos deixar tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que é contra Deus, e devemos viver para a sua vontade. E aí, então, a segunda ideia que ele coloca é que nós somos uma nova criatura e por isso devemos ter uma nova vida. Veja aí no verso 30, que ele, após colocar todas essas coisas que nós devemos deixar, ele fala: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, nos quais vocês foram selados para o dia da redenção. Então, nos versos 17 ao 24, Paulo havia ensinado que Cristo habita os nossos corações, que Cristo habita o nosso interior, nos ensinando a respeito da verdade e sendo a própria verdade. E aí Paulo agora complementa dizendo que o Espírito Santo também habita em nós, e veja aí, como um selo. A ideia do selo naqueles dias era de uma carta, por exemplo, que era enviada e era selada pelo soberano. Então, qualquer um que recebesse aquela carta sabia que aquele selo era a garantia de que a mensagem era verdadeira. É como hoje a gente vai no cartório e autentica um documento e o cartório reconhece que aquele documento é verdadeiro. Então, o Espírito Santo, da mesma forma, ele nos sela para o dia da redenção. Quando nós chegarmos diante de Deus, nós teremos uma marca dizendo: este é um Filho de Deus que foi comprado pelo sangue de Cristo, que foi lavado e foi purificado. Então, o Espírito Santo, em outro texto, Paulo diz que é o penhor, ou seja, o Espírito Santo é dado como garantia para que nós recebamos a salvação em Cristo. Então, se o Espírito Santo habita em nós, se o Espírito Santo nos sela para o dia da redenção e a garantia da nossa salvação, e aí lembrando que o Espírito Santo nos convence do pecado, o Espírito Santo aplica a mensagem de Deus, o Espírito Santo faz com que nós reconheçamos que Jesus é o Senhor. Então, com o Espírito Santo fazendo tudo isso no nosso interior, a pergunta de Paulo é: como que nós então podemos viver fazendo essas coisas? Ou seja, se vocês viverem mentindo, roubando, falando palavras sujas, se vocês permanecerem assim, vocês entristecerão o Espírito Santo que habita em você. O Espírito Santo que habita em nós e Jesus Cristo que está também no nosso interior, morando e ensinando a verdade. Então, se nós fomos transformados por Deus, se nós recebemos a vida que há em Deus, se nós aprendemos continuamente de Cristo, se nós vamos aprendendo e conhecendo mais a respeito de Deus, como que nós podemos continuar fazendo essas coisas que eram características da velha natureza? Lembre-se que Paulo conclui o trecho anterior, no verso 23, dizendo que nós devemos nos revestir da nova natureza, que é criada segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. E é por isso então que, tendo o Espírito Santo habitando no nosso coração, os versos 31 até o verso 2 do capítulo 5 nos dizem que nós devemos ser como Cristo. Verso 31, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Então Paulo já havia listado alguns pecados que deveriam ser abandonados, e agora ele coloca alguns outros que falam a respeito sobre como nós devemos andar. O primeiro deles aí, a amargura, ele tem a ver com uma pessoa que tem a língua afiada, que guarda ressentimento e está sempre pronta para ferir o outro. É aquele que fica irado e fica depois remoendo aquilo. Ele não podia ter feito isso comigo. Então o amargurado, ele fica remoendo aquilo e na primeira oportunidade que ele tem, ele ataca a pessoa alvo da sua ira. A cólera ou fúria é um sentimento de contrariedade contra outra pessoa e que leva a uma explosão repentina. E aí, como Jesus disse em Mateus 5, 21 e 22, é aquele que no seu coração mata uma pessoa. Porque ele fica tão irado e aquela amargura vai tomando conta da sua vida que uma hora ele explode em fúria contra alguém.
A ira, mais uma vez, ele parece como uma indignação dominante quando o coração explode como uma fornalha ardente. Então veja que tudo isso vai contaminando o nosso interior e vai fazendo com que nós fiquemos amargurados, irados, furiosos contra alguém, e a gente não pensa mais nas coisas de Deus, não pensa mais com a mente de Cristo, mas se deixa dominar por essas coisas. A gritaria como uma explosão violenta de uma pessoa que perde completamente o controle, o autocontrole, e que passa a agredir aos outros com gritos. É aquele que se deixa, então, dominar por tudo isso que veio antes. A amargura, a cólera e ira, então ele explode em gritaria. E a blasfêmia também, que aí é a indignação contra o próprio Deus. Então, o povo de Deus, como selado pelo Espírito Santo, não deve viver dessa forma, deve ter o autocontrole, deve ser cheio do Espírito Santo, né? E como na sequência, depois Paulo vai dizer, se encher de Cristo, ter a armadura do Espírito Santo. Então, não deve dar lugar a essas coisas. E aí todas elas são juntadas, aí no final do verso 31, como qualquer maldade, ou como maledicência. Que é o abusivo e ofensivo uso da língua, seja dirigida contra Deus ou contra o homem, né? Então, toda a malícia aí é a inclinação da mente que se deleita em causar prejuízo ou injuriar o próximo. Então, é aquele que está tão cheio da sua própria autojustiça, que se deixou dominar pela amargura, a fúria, a ira, que ele, então, fala mal para qualquer pessoa que ele encontra a respeito daquela pessoa. Ele calunia aquela pessoa, então, voltando lá a mentir, inventa coisas para prejudicar o outro. Então, essas características, elas são daqueles que não têm o autocontrole do Espírito Santo, que não tem Cristo habitando nos seus corações. E, portanto, verso 32, pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Cristo, como Deus em Cristo, perdoou a vocês. No começo do capítulo 4, nos versos 1 até o 3, Paulo já havia dito: por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Aí o verso 2, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O que Paulo está ensinando aqui é que não significa que sempre nós estaremos tudo bem com todo mundo, que não haverão pessoas que falarão mal de nós, que farão alguma coisa contra nós, mas é que o espírito do cristão é um espírito perdoador, porque ele fala aí, perdoem como também Deus em Cristo perdoou vocês. Ou seja, olhando para Cristo, olhando para o que ele fez, nós devemos também perdoar. O que Cristo fez? Então, é a questão. Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda seus inimigos. E o inimigo não é simplesmente aquele que só não quer saber e fica no seu canto. Mas o inimigo é aquele que ataca, é aquele que agride, é aquele que faz tudo para que o seu inimigo seja destruído. E Deus, em Cristo, nos salvou quando nós estávamos nessa condição. De inimigos, de ofensores, de contrários à sua vontade. E Deus nos chamou quando nós estávamos nessa condição. Então aí o que Paulo coloca é, então, se Deus fez isso com você, por que você então não perdoa como Cristo perdoou? Lembra que a oração do Pai Nosso, na oração do Pai Nosso nós dizemos, perdoa assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou então a parábola daquele homem que tinha uma grande dívida que foi perdoado, mas não perdoou aquele outro que tinha uma dívida bem menor que ele. Ele não reconheceu o tamanho da dívida que ele tinha em comparação com a do outro. Essa é a nossa relação com Deus. Nós tínhamos uma dívida tão grande que nós nunca poderíamos pagar. E Deus em Cristo nos perdoou, mandando o seu Filho para morrer no nosso lugar e nos purificando. Então era uma dívida impagável. E a relação que Paulo faz é, então se você tinha uma dívida tão grande, por que você não perdoa por uma dívida menor? Então nós devemos perdoar como Cristo se entregou por nós e nos perdoou. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês.
Paulo sabe que, por nossa natureza própria, isso não é fácil. Por isso, então, que ele coloca no verso 1, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma suave, ou aroma agradável a Deus. Então, o que nós precisamos fazer é imitar a Cristo. Perdoar como ele perdoou, verso 1, amar como ele amou, porque nós somos filhos amados de Deus, e filhos devem andar como seu pai e como Jesus, o seu irmão, andam. Então nós devemos perdoar como ele perdoou, amar como ele amou, imitando aquilo que ele fez. E como nós aprendemos a respeito disso, os evangelhos mostram quem foi Jesus. Os evangelhos nos ensinam o que ele fez. Mostram que ele se irou quando o templo foi profanado e o nome de Deus foi profanado, e ele se entregou àqueles que o acusaram injustamente, sabendo que o plano de Deus seria executado e sabendo que a justiça seria efetuada pelo próprio Deus. E por isso ele poderia entregar todas as coisas nas mãos do justo juiz, que julga todas as coisas. E é isso que nós devemos fazer. Não nos irar por qualquer motivo, mas saber que quando a injustiça é praticada contra nós, Deus é o nosso juiz. E ele dará resposta àqueles que nos caluniam, que nos acusam. E veja que a vida de Jesus, ela foi uma oferta, né, a sua entrega foi uma oferta de sacrifício e aroma agradável a Deus. Era o sacrifício que era necessário. Era o sacrifício que Deus requeria do ofertante. Um sacrifício perfeito. E como a carta aos Hebreus diz, era um sacrifício que foi feito de uma vez por todas, porque não era mais necessário que animais fossem sacrificados, porque Cristo era a oferta. Cristo era o sacrifício que agradou a Deus e pagou definitivamente o preço pelos nossos pecados. É por isso então que Paulo fala, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Se vocês se lembrarem de todo o capítulo 4, a ênfase de Paulo na igreja é que nós devemos viver como de fato um povo de Deus, como membros uns dos outros, como ele coloca lá no verso 25, porque somos membros do mesmo corpo, somos a família de Deus, o corpo do qual cabeça é Cristo, e por isso nós devemos viver com bondade, humildade, como compassivos, porque Deus em Cristo nos perdoou e nós devemos fazer o mesmo, dentro da igreja principalmente e também fora dela. Somos o corpo de Deus que deve viver segundo a sua vontade, o corpo de Deus, corpo de Cristo que vive para fazer a sua vontade. E mais uma vez, então, esse texto nos lembra a viver para Deus. Viver com um padrão de vida que está relacionado com a verdade, e não um padrão que foi criado por homens. Perceba que as leis do nosso país, elas refletem em algum sentido isso, quando punem os crimes, como roubo, sequestro e todo tipo de crimes. Mas ele não está baseado na verdade de Deus. Em alguns momentos haverão leis que são contrárias à verdade de Deus. E isso claramente é visto hoje. As bandeiras aí do aborto, da aceitação de casamentos homossexuais. Isso pode virar lei, mas será contra a vontade de Deus. Porque a base dessas leis não é a verdade de Deus, mas é o que o homem acha certo. Por isso que eu e você precisamos ter o firme fundamento na verdade de Deus e formar uma moral de vida que vem da palavra de Deus. A nossa ética, a nossa moralidade, as virtudes que nós apresentamos devem ser conforme a verdade de Deus, conforme a palavra dele, reconhecendo na sua palavra as instruções sobre o que é certo e o que é errado. É nela que nós aprendemos, é dela que nós retiramos a verdade para a nossa vida, seja para como nós vivemos, seja para aquilo que nós escolhemos, para a forma como nós pensamos. Tudo deve ser condicionado àquilo que Deus nos ensina e à sua palavra, porque nós devemos reconhecer que a palavra de Deus é inspirada por ele, ou seja, foi dada pelo próprio Deus. E por isso ela é autoritativa para nós, ela é a autoridade suprema e final para a nossa vida. Concluindo então, o capítulo
o versículo 14 do Salmo 19, que nós lemos na liturgia, ele fala exatamente a respeito disso. Após ele considerar que a natureza nos lembra a respeito da verdade de Deus e que a palavra de Deus nos ensina e é mais doce do que o mel e destilar dos favos, ou seja, a revelação natural e a revelação especial na palavra de Deus nos ensinam a respeito dele. Então o verso 14 conclui: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que as palavras dos meus lábios, tudo que eu falo, tudo que eu digo às outras pessoas, e também aquilo que eu medito no coração, e aqui a meditação, ela tem a ver com não aquela imagem que a gente tem de pessoas que se colocam em retiros, em mosteiros, esvaziam a mente e ficam meditando, fazendo algum som específico. Mas a meditação da palavra de Deus é, ao olharmos para a vida, ao olharmos para aquilo que Deus fez, nós pensamos na grandeza de Deus. Nós relacionamos a palavra dele, a revelação, com a realidade que nós enxergamos. Ou seja, quando nós olhamos os céus, o céu iluminado pelo sol, a beleza da natureza, nós olhando para ela, meditamos a respeito daquilo que Deus fez. Então a meditação é pensar nas obras de Deus. Então que aquilo que eu falo e aquilo que o meu coração medita, aquilo que eu penso, seja agradável na presença de Deus, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, meus irmãos, que nós possamos não termos uma vida espiritual relaxada, mas ter uma conduta que seja digna da vocação que foi feita a nós, que seja digna daquilo que Deus operou em nós, abandonando as obras das trevas e vivendo segundo a verdade de Deus. É importante também que nós vejamos aquilo que nós temos assistido, aquilo que nós temos lido, os locais que nós temos frequentado, porque muitas vezes as pessoas vão para algum lugar e falam: olha, tá todo mundo bebendo, fumando, mas eu não estou. Mas qual é o ambiente que está ali? É um ambiente em que o nome de Deus é proclamado, o nome de Deus é glorificado, ou é um ambiente onde claramente a verdade de Deus é profanada? Os programas que eu assisto, eles revelam a vontade de Deus, revelam o Deus grandioso, ou eles me levam para longe de Deus? Perceba que há uma série, por exemplo, que o protagonista principal é Satanás. E existem milhares de pessoas assistindo aquilo e indicando para os outros. Como que o nome de Deus pode ser proclamado e defendido numa série que Satanás é o principal ali? Então, tudo aquilo que nós lemos, tudo aquilo que nós vemos, todos os lugares que nós frequentamos, nós devemos considerar: é o lugar para um servo de Deus estar? Veja que não tem a ver com se esconder, se colocar num retiro onde só tem crentes e só ficar lendo a Bíblia o dia inteiro. Porque Jesus disse que não era para fazer isso. Mas a questão é: onde eu vou? Qual é o que é que eu falo com as pessoas? Eu transmito graça? Eu ensino a respeito de Deus? Ou eu estou participando? Porque quando nós estamos em locais onde, por exemplo, o nome de Deus é profanado e nós não reagimos, a gente está sendo conivente com aquilo. Então consideremos, meus irmãos, o que nós vemos, o que nós lemos, os locais que nós frequentamos, ou seja, tudo o que nós fazemos. Considere: é um lugar onde um filho de Deus deve estar? Isso aqui um filho de Deus deve ler? Isso aqui o filho de Deus deve ver? Porque assim nós poderemos alimentar o nosso espírito, alimentar a nossa santificação. Porque quando nós lemos a palavra de Deus e fazemos o que não devemos, o que restará no final? Fica uma salada. Eu sei o que eu devo fazer, mas não faço. Então a gente deve observar tudo aquilo que nós fazemos, buscando em Cristo e no Espírito Santo o socorro para mudar aquilo que precisa ser mudado. Que nós possamos, meus irmãos, viver a verdade de Deus, viver para Ele e sermos assim testemunhas, sermos sal e luz no mundo que anda em trevas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós podemos aprender na Tua palavra que a salvação traz uma mudança completa na vida. A salvação em Cristo Jesus nos purifica, nos lava, transforma o nosso interior,
Transforma nosso modo de agir e pensar. Transforma a nossa mente e o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a abandonar os pecados que temos ainda, Senhor, que são do tempo em que nós não criamos em Ti. Ajuda-nos a deixar tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Ajuda-nos a viver como filhos amados, perdoando uns aos outros, amando o Senhor, fazendo aquilo que é agradável ao Senhor e vivendo a realidade do corpo de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, na nossa fraqueza. Ajuda-nos quando falharmos, Senhor, e tenha misericórdia de nós. Mas que ao ouvirmos a Tua palavra nessa manhã, possamos sair daqui determinados a mudar, determinados a viver para o Senhor como filhos, deixando o que te desagrada e se alimentando cada dia mais da Tua verdade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.